Boa tarde. Hoje vamos estar apresentando o podcast Convida. Nós temos dois convidados especiais hoje, é o professor Inajá e a professora Priscila. O objetivo desse podcast, no caso, é explicar de forma acessível o que é o El Niño e a relação aí que ele vai ter com o oceano, com comunidades costeiras, entre outras particularidades aí. O, eu peço que o professor se identifique no caso, fale quais os trabalhos que faz aqui na universidade, fora da universidade, que se sentir à vontade de falar. Ok, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou o professor Inajá, sou formado em meteorologia e pós-graduação também em meteorologia e o doutorado em recursos naturais. A, a minha a minha vinda, né, para o estado de Sergipe foi para trabalhar num projeto do governo federal voltado para meteorologia. Em 92 eu vim para cá, a gente criou um espaço muito bom aqui no estado, onde nós temos vários órgãos, né, estaduais que lidam, né, com essa parte da agricultura e que precisa das informações meteorológicas. Então, o meu contato, né, com a meteorologia já é bem antiga, né? Eu me formei em 88 na graduação e meu mestrado eu terminei em 91. E a gente vem trabalhando muito nessa temática e hoje em dia a gente observa que a demanda está sendo cada vez maior, né? Em função das mudanças climáticas, do aquecimento global. Então, todos esses fenômenos que estão acontecendo, que faz com que haja um interesse, e também os governos estão também alertando muito, né? E estão investindo também. Então, eu estou muito satisfeito porque na época que eu terminei, né, a graduação e também após, a gente não tinha muita visão para onde é que ia trabalhar, tá? Mas hoje em dia não, hoje o mercado está absorvendo muito o profissional de meteorologia porque todas as ações dependem um pouco de uma previsão, seja ela de clima, seja ela de tempo. Então, assim, o mercado está absorvendo bastante essa mão de obra e é um tema muito instigante e hoje, né, a gente está observando que os fenômenos estão ocorrendo com mais intensidade. Então, eu acho que isso a sociedade está começando também a dar um valor mais para essa área. Entendi. Em relação a como o senhor achou tipo, a meteorologia, como foi que surgiu esse interesse do senhor para essa área? Bom, como todo estudante, né, quando a gente sai do ensino médio, né, a gente fica talvez meio, né? Então, eu fiz meu primeiro vestibular, não foi para meteorologia, eu fiz para engenharia, tá? Mas aí talvez isso, né, não sei. Aí a engenharia eu não entrei, né, no primeiro vestibular e depois eu digo, ó, então eu vou fazer um curso qualquer aí, né? Aí veio meteorologia, que um colega meu até, vamos fazer meteorologia e tal. E aí eu digo, vou fazer. Se eu gostar, eu continuo. Se não... Mas a meteorologia é uma coisa fascinante, porque a gente está junto de todas as engenharias, das físicas, da estatística, tá? Então, o básico, os 2 anos, é todo mundo ali misturado, entendeu? Então, aí né, eu gosto de cálculo, então, da física, então, fui gostando, depois a gente vai fazendo uma disciplina né, da área profissional, e tal, vai observando, então, aí realmente eu concluí o curso, né? Mas muita gente que entra ainda, assim, lá no meio existe um pouquinho, porque às vezes não é a área da pessoa, né? Não sei. Mas eu acho assim, que na minha época, como também não tinha muito mercado de trabalho, talvez isso no meio a pessoa ia saindo, né? Mas hoje em dia eu acredito que o mercado está absorvendo. E outra coisa também, na minha época, quando eu fiz, tinha poucas regiões que ofereciam esse curso, entendeu? Só tinha Paraíba, no Nordeste, e a região Sudeste. Mas aí, hoje em dia, nós já temos Paraíba, nós temos Alagoas, entendeu? Que tem curso de meteorologia.
Então ficou, talvez isso também seja um ponto interessante. Entendi. E é uma área que, como o senhor já veio reforçando, ela todo mundo depende dela. E também tem uma questão que a gente vai falar logo à frente, da relação do oceano com a meteorologia. Isso, Tem também é a mesma palavrinha aí. exatamente. Logo à frente a Priscila vai estar mostrando a gente como funciona. E partindo já para o assunto de meteorologia e os assuntos afins, eu queria saber, assim, de forma mais detalhada, como senhor profissional da área, o que é esse famoso El Niño? Bom, o fenômeno El Niño, né, é um fenômeno natural, tá? Existe registro desde o século XIX, 1800, que termo de registro, né? Mas é um fenômeno natural que sempre aconteceu e vai sempre acontecer, tá? Isso aí. E esse fenômeno ele acontece quando existe uma anomalia positiva da temperatura superficial do Oceano Pacífico, tá? O que é que acontece naturalmente, né? Naturalmente, a gente observa que os ventos alísios, eles empurram as águas mais aquecidas ali na região, na costa oeste da América do Sul, lá para a parte oeste, mantendo aquelas águas mais quentes ali perto da Indonésia, da Austrália. Então, esses ventos eles são intensos, né? Então, eles empurram isso quando é natural, né? Ele empurra essas águas mais quentes e nós observamos que ao longo do Pacífico, ali na região, as temperaturas ficam ali em torno de 27, 28 graus, que é normalidade. Porém, quando há um fenômeno que a gente chama de El Niño, existe um relaxamento desses ventos, que empurram essas águas do oeste, né, mantendo essas águas lá na Austrália. Quando esses ventos, tá, eles relaxam, aquelas porção de água que ficam lá, aquecida lá na Indonésia, elas começam a migrar e tomando conta de toda essa faixa central do Pacífico. Tá? Então, se essa anomalia positiva ela perdurar por um mês, 2 meses, 3 meses, aí sim, né, como nos oceanos nós temos estações que a gente chama de boias meteorológicas espalhadas nos oceanos, e essas estações elas registram esses dados, né? Esses dados são enviados via satélite. Então, os órgãos que lidam com meteorologia começam a observar, né, essas alterações. Um outro fato também importante, que é um sinal do fenômeno El Niño, é quando você observa alteração na pressão atmosférica em 2 pontos específicos no Pacífico. Tá? É um que fica lá perto da Austrália, né, e outro no centro. Então, essa gangorra, que a gente chama de gangorra, quando uma está alta e outra está baixa, é também um sinal de que algo está para acontecer. Então, existe monitoramento, né, em tempo real, tanto das temperaturas superficiais como também das pressões, para indicar, né, ou não a ocorrência do fenômeno El Niño, né? E também o contrário, o resfriamento dessas temperaturas também causa um chamado de laninha, né? Então, o fenômeno El Niño, que significa o menino, né? Tem uma história também que a gente pode aqui pontuar, que antes mesmo de haver esse monitoramento, né, científico, né? Já se observava no passado, né, no século XIX, pelos pescadores, que quando chegava no final do ano, na época ali de dezembro, né, eles observavam que em determinados anos a pesca caía bruscamente, tá? Ou seja, eles passavam necessidade porque eles vinham sempre tendo uma boa colheita, mas tinha determinados anos que essa colheita elas caíam bastante. E como a economia desses países ali, né, do Chile, Equador, aquela região ali, baseado na pesca, isso mexia com a economia. Tá? Então, os pescadores, né, eles observavam que isso acontecia, geralmente, em alguns anos, acontecia ali próximo do Natal. Né? Então, essa palavra El Niño, tá, vem em função que eles observavam essas anomalias, né, perto do Natal. E aí eles, na sua intuição, eles
eles alegavam que seria um castigo divino, né? Tá? E aí depois a parte científica começou também a instalar monitoramento para observar, né? E realmente o pico, né, que a gente chama de pico do El Niño, ou seja, a temperatura mais elevada, ela acontece ali próximo dessa época do ano. Por isso que as previsões climáticas, elas são assim divulgadas com antecedência ali nessa época, novembro, dezembro, porque isso vai refletir no próximo ano, né, em várias épocas, em vários países do mundo, esse fenômeno ele vai fazer com que haja ou mais chuva ou menos chuva. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso. Entendi. Então, como o senhor já mencionou, a questão da economia tem um impacto totalmente direto. Por exemplo, quando nós vemos a questão de alteração, por exemplo, no tomate, que é uma coisa muito simples de você notar numa feira, por exemplo, há um tempo atrás o tomate estava R$ 10. Isso eles informavam que era recorrente das ações da chuva. Eu não entendo muito dessa parte da questão de plantação, de como o tomate, qual o problema em si da chuva, mas normalmente eles falam que é com praga que eles têm muito problema por conta da chuva. E isso já traz um impacto totalmente. Então, se o El Niño tem essa relação também, tanto de muita chuva ou muita seca, Isso. o reflexo é para todo tipo de alimento, tanto para a questão marinha quanto para a questão costeira também. Com certeza. Esse fenômeno, né, seja o aquecimento ou seja o resfriamento, ele vai causar impacto em algum local do globo. Tá? Quando a gente fala do fenômeno El Niño, nós temos dois sinais bem fortes desse fenômeno. Um é no nordeste do Brasil e outro na região sul. Tá? Embora a gente sabe que na região sudeste, centro-oeste também tem impacto. Mas os estudos, né, tem mais estudos sobre essas duas regiões. Então, quando nós temos um fenômeno forte, né, ou muito forte, a gente sente um impacto muito grande no semiárido nordestino e também na região sul do país. No nordeste do Brasil, a gente observa, né, que todos essa coletânea de eventos que tem catalogado, que tem registrado, tem causado diminuição de chuva na região semiárida do nordeste do Brasil. Para a região sul, é o contrário. Existe excesso de chuva nessa região. Tá? Para a região centro-oeste e sudeste, é aumento de temperatura. Tá? Questão de bolsões ali naquela região, onde tem se observado, quando ocorrem esses fenômenos, a gente tem observado aumento de temperatura nesses locais. E isso vai impactar na agricultura, tá? Vai impactar também na questão do regime hídrico, vai impactar na energia elétrica. Por quê? Porque a gente sabe que se nós temos pouca chuva para a região nordeste do Brasil, e nós sabemos que nós temos aí o nosso Rio São Francisco, né, que é o Rio da Integração Nacional, e boa parte da energia elétrica, né, também advém do Rio São Francisco. Na região da Amazônia, nós temos lá o Xingó, né? Então, aonde tem hidrelétrica, e se você tem baixa quantidade de chuva, isso vai impactar na questão do regime de chuva e vai impactar na eletricidade, que vai também impactar o nosso bolso, né? Tá certo? Ou seja, a economia ela sofre. Tá? De forma geral. De forma geral, tá certo? E também a agricultura, porque se faltar, né? Se faltar chuva, você vai ter também pouca produção, ou seja, a tendência é de aumentar esses produtos aí. Em algumas redes mais sensacionalistas, até falam uma questão de alerta, que para a população isso não é muito bom, sobre a questão do alimento ficar mais precário, no caso, por conta desse fenômeno, ou até faltar em muitos países. Veja, eu penso que a evolução, né? Se a gente olhar no passado, quando tinha um fenômeno desse, a gente via muita miséria, muita fome. Hoje em dia, devido assim, à preparação que vem sendo feita, né? Você tem uma ideia, antigamente a gente tinha poucas estações espalhadas, tanto a nível de superfície terrestre quanto de marítima.
Hoje não, houve um investimento muito alto dos governos. Então, tanto é que para esse ano, né, esse fenômeno que está sendo propagado aí, muitos governos já estão se preparando, né, já estão antevendo, porque se acontecer, não vai haver aquele impacto tão grande, né, como no passado existia. Tá? Então, tem um pouco também de planejamento. Então, se você tem uma previsão que vai ter um El Niño forte, os governos têm por obrigação que se preparar, e preparar a população para isso, entendeu? Então, eu acredito que essa educação está ocorrendo, ainda é pouco ainda, mas tanto é que todos os estados, inclusive aqui no estado de Sergipe, já teve reuniões, Defesa Civil, Governo do Estado, já se preparando, né, para o pior. A gente tem que sempre se preparar para o pior, né? Se vier, né, estamos preparados. Se não vier, é ótimo, mas a gente tem que se preparar. Então, assim, eu vejo que os impactos, né, ela pode ser muito grande na agricultura, né, devido à quantidade de chuva, mas a gente pode se preparar para reduzir, para não se perder tanto, pode apostar em variedade mais resistente à seca, tal. Ou seja, tem que fazer alguma coisa para que esse impacto não seja tão forte, né, quando esse fenômeno estiver atuando. Uhum. Né? Entendi. Então, esse fenômeno ele tem um tempo que ele dura, se tem um máximo, um mínimo, ou não tem uma certeza assim? Como eu falei, né, os fenômenos, né, Laninha e El Niño, né, eles se alternam, tá? Eles sempre existiram e vão existir. Agora, o que a gente observa é que esses fenômenos muito fortes, a gente chama de muito forte, ele tem um tempo, né, de reaparecimento maior. Né? Quando é um fenômeno mais de moderado a fraco, eles são quase que repetitivos, né? Tá certo? Mas esse fenômeno que a gente chama de muito forte, ele tem aí um tempo aí de 5, 7 anos para ressurgir. Agora tem um porém que eu queria aproveitar, né? A gente vem observando o seguinte, em função do aquecimento global, né? Porque a gente observa que o aquecimento global ele vem a cada ano, ele vem aumentando. Isso em função de nós mesmos, de mais emissão de gás carbônico na atmosfera, né? Desmatamento. Então, o homem tem uma culpa nisso aí, entendeu? Quando ele sai com o seu carro dirigindo, quando ele queima, né? Então, a gente está impactando aí, aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. Então, quando a gente olha ao longo da série histórica dos fenômenos El Niño e Laninha, vamos pegar um fenômeno que ocorreu muito forte em 83. Tá? Foi um fenômeno muito forte naquele ano. Só que naquele ano, a temperatura média da Terra estava em torno de 0,2 graus Celsius. Tá? Quando teve um agora em 2000, acho que foi 2015, 2016, um também muito forte também. A temperatura já estava em torno de 1 grau acima da média. Quer dizer, a gente saiu de 0,2 lá em 83 para 1,2. E agora, né, os cenários do IPCC já mostram que nós já atingimos quase 1,5 graus Celsius. Ou seja, o aquecimento global está cada vez aumentando porque a concentração de CO2 na atmosfera está aumentando. Tá? Então, quando você tem um fenômeno desse, que é natural, mas está associado a uma mudança climática, a um aquecimento global, tá? Os reflexos são maiores. Então, o assunto do aquecimento global que vem há muitos anos debatendo, porém, pelo o que a população vê, não é uma coisa que tem, por exemplo, a educação ambiental, ela é muito importante para o pessoal entender a não poluir, a usar de forma ainda mais pensativa os recursos que nós temos. E, por exemplo, o aquecimento global, o derretimento das geleiras, no caso, ele meio que a população não está também tão preocupada. Ela quer o conforto, mas ela não se preocupa como esse conforto chega até ela. Qual o impacto que ela está gerando para o planeta? É um ponto a se pensar. Aí o que acontece? Quando tem qualquer tipo de problema, aí, rapidamente os órgãos ambientais, os governos se juntam, faz uma reunião, faz isso, faz aquilo, mas fica por um tempo só.
Teve um tempo que estava Salva Amazônia, por exemplo, foi só durante um tempo, depois todo mundo já esqueceu. Então, essa questão do El Niño, questão do aquecimento global, é uma coisa que tem que estar sempre, é contínuo, essa situação de tratar. Não é, vamos fazer uma ação, né? Eles chamam de ação. Tem um dado interessante, tá? Que o IPCC, nesse último relatório que agora ele divulgou agora em 2022, que ele já assim, ele já quer causar impacto. Por quê? Porque se os tomadores de decisões não tomarem decisões, aquilo vai acontecer, tá? O aumento do nível médio do mar, tá? Como você falou bem aí, a questão das geleiras derretendo, isso vai para onde? Vai para o oceano, tá? Essa água que estava lá congelada lá, ela vem para o oceano, a tendência é de aumentar esse nível médio do mar. Então, aquelas cidades que estão ali no nível médio do mar, né, já existem cenários mostrando que vão desaparecer em algum momento, tá? Então, e também tem outra coisa também que a gente pode comentar aqui, é que tem, tem governos que não dão muito valor, entendeu? Eles não acreditam na ciência. Então, isso é ruim, tá certo? Muito ruim, porque quem mais polui quer continuar poluindo, Exatamente. entendeu? E aí, por mais que a gente queira, a gente só tem que realmente falar, mostrar, mas quem tem a caneta na mão que deveria dar o exemplo, às vezes não dá, tá? E aí pode ser que quem pague, quem mais sofre é a população de baixa renda, tá? É o pobre que mais sofre. A questão do El Niño, ele é igual para todos os países ou tem alguns países que sofrem mais? Bom, quando esse fenômeno está presente, tá? Há uma mudança na circulação da atmosfera, tá? Por que a gente fala da questão da seca no norte do Brasil? Porque quando nós temos uma situação de normalidade, nós temos uma convergência dos ventos ali próximo na linha equatorial. Quando eu falo desse vento convergir na superfície, existe uma certa instabilidade. Então, esse vento converge na superfície, ascende na atmosfera, né, e lá na alta atmosfera ele diverge. Então, essa convergência, ela cria condições de aumentar a quantidade de chuva nessa região. Isso naturalmente acontece. Quando você tem o fenômeno El Niño atuando, ao invés de você ter essa convergência dos ventos na superfície, você tem uma divergência do vento. Então já muda de configuração. Então você tem uma subsidência do vento, tá? E aí essa subsidência ela vai enfraquecer o sistema meteorológico naquela região. Por isso que tem essa correlação muito forte de chuva no norte do país. Porque nós temos um sistema, para quem não é da área, nós temos um sistema chamado de zona de convergência intertropical, que é um cinturão de umidade que envolve todo o globo. E esse cinturão de umidade, ele oscila ora para o hemisfério norte, ora para o hemisfério sul, provocando chuva. Tá? Então, quando você tem esse ar descendo sobre essa região, vai enfraquecer esse sistema. Por isso que tem uma correlação muito forte na Amazônia, desse sistema, tá? Quando você tem um fenômeno El Niño. Então, nos anos de El Niño forte, né, já observou na mídia a Amazônia seca ali, rios completamente secos, né? Então, é uma região que realmente ela sofre quando você tem um fenômeno como esse, tá? Porque o principal sistema de chuva é a zona de convergência intertropical. Então, se ela, né, é perturbada por esse fenômeno, tá? E aí a região como um todo ela vai sofrer. Então, por isso que a Amazônia também, recentemente, eu estava pesquisando, fazendo alguns estudos, você vê que tem regiões lá que está com nível, ou lá embaixo já está seco, tem embarcações que parou no meio do nada, então isso já é um indicativo dessa questão aí da seca. Se você for pegar lá no passado algumas imagens de seca, tá, da Amazônia, você vai relacionar com o El Niño, tá? Então, 83, 2005, 2012, tem alguns anos bem específicos
que é a imagem impactante. É pior que o nosso semiárido, entendeu? Seco, 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 seco mesmo. E a região Amazonas chove quase 3.000 por mês. Imagina aí uma região dessa, né, passar um bom tempo sem ter chuva abaixo da média. É um caos, né? Então, aqui eu vou também estar convidando a Priscila a se apresentar, falar da sua formação e vamos levando a conversa adiante. Daqui a pouco vou fazer mais algumas perguntas ao professor e me conte um pouco da sua trajetória. Sou a professora Priscila Campos, estou aqui no Departamento de Engenharia de Pesca da UFES. Sou oceanóloga de formação, então eu estudo o sistema oceano, né? E meu mestrado foi interdisciplinar, com gestão costeira. Meu doutorado já foi especificamente com recifes de coral. Então eu saí do oceano, fui para a gestão, voltei para o oceano de novo. O oceano é uma coisa que me chama. Desde criança, assim, a gente viveu muito, né? Passava férias na praia, viveu no meio das comunidades. Minha família é uma família que gosta muito dessa tradição de pesca. Meu pai pescava, meu tio mergulhava. Na verdade, eu soube do curso de oceanologia na época do vestibular por causa do mergulho, porque na época não se falava nisso, né? Nos anos 2000, ninguém sabia aqui no Nordeste, não existia esse curso aqui. Tanto que eu fui para o Sul, fiz na FURG. Conheci grandes amigos que trabalham comigo até hoje, inclusive agora estamos fazendo um projeto com o CNPq para estudar microplástico nos corais, e os meus amigos que se formaram comigo há 20 anos atrás estão trabalhando comigo junto. Então, ter feito esse curso me trouxe uma família também, né, de pesquisadores, de amigos, enfim, que a gente continua trabalhando até hoje. Eu digo que o oceano é a minha casa, assim, onde eu me sinto mais confortável, mais à vontade. O que mais você perguntou? Então, foi mais para você falar sobre a sua trajetória, mas aí a gente vai partir para algumas perguntas aí para o público ficar mais antenado aí e não deixar o vídeo, né? Sim. Então vá perguntando. A importância aí dos oceanos, no caso, para a regulação do clima no planeta. Bom, essa é uma pergunta bem importante, porque o oceano ele é considerado o sistema de suporte à vida, né? Em que sentido? O oceano cobre 70% do planeta, mais 70% do planeta. Então, a gente tem uma quantidade, um volume de água muito grande. E as trocas gasosas entre o oceano e a atmosfera são as responsáveis por essa regulação climática. Então, é interessantíssimo essa linha aqui com a meteorologia, porque são coisas que estão muito próximas, né? E como o oceano influencia no clima, e é influenciado por ele também, né? Então, esses centros de alta pressão, de baixa pressão, a questão dos ventos, o regime de circulação oceânica, o regime de circulação por vento que causa as ondas, as marés, tem uma série de influências que acontecem no oceano e que modificam tudo aqui na Terra, né? Então, é bom a gente estar sempre lembrando, porque às vezes a gente pensa que o oceano é uma coisa muito distante da gente, mas, na verdade, ele é o que faz com que a vida possa acontecer na Terra como ela acontece. É um grande sumidouro de carbono, né? Então ele sequestra muito carbono da atmosfera e, além disso, ele também, através do fitoplâncton, das algas que existem no mar, tem uma produção de oxigênio volumosa. Então, muitos fenômenos que acontecem dentro do oceano, as pessoas ainda não conseguem fazer esse link entre o oceano e o ser humano, mas é uma coisa que está completamente conectada. Não existiria a vida na Terra como existe hoje, se não fosse o oceano e esse sistema todo que ele opera, né? Como que ele funciona. E que está sofrendo muitos impactos por conta dessa era que a gente está vivendo agora, o antropoceno, né? O antropoceno no sentido de ser o impacto antrópico, o impacto causado pelo ser humano é tão grande no nosso sistema, na biosfera, na Terra, que a gente chamou essa nova era geológica de antropoceno, ou seja, a força do ser humano na Terra causou uma destruição tão grande que a gente está modificando os ciclos biogeoquímicos na Terra, a gente está modificando a forma, as leis que aconteciam. Por exemplo, a grande circulação oceânica está sendo modificada, a grande perda de biodiversidade em todos os biomas, na terra, na água doce, na água salgada, em todos os lugares a gente está vendo isso. A questão da camada de ozônio. Então, tem uma série de
fenômenos que nós, enquanto seres humanos, estamos modificando. A gente está imprimindo uma pegada ecológica que ela está sendo muito negativa no planeta. Então, quando a gente junta as duas coisas, no caso, o El Niño, que é um fenômeno natural, mas a gente associa as mudanças climáticas que são causadas pelos impactos antrópicos, né, pela mão do ser humano, a gente junta, isso aí vira uma bomba, no mau sentido. E quem sofre são todos os seres que vivem na face da Terra, né? O ser humano sofre muito com isso, mas todos os outros seres, as plantas, os bichos, enfim, todos os biomas, eles vão ser atingidos por essas mudanças, né? Entendi. Relacionado já às correntes oceânicas, o aquecimento das águas pode alterar as correntes, no caso, oceânicas? Com certeza. Não só podem alterar, como alteram. Porque o que acontece? Essa grande circulação, que a gente chama de circulação termoalina, né? Alina de sal, de salinidade. Então, elas são massas d'água que elas afundam ou não, né? E aí forma esse grande cinturão que a gente chama, né? Uma massa d'água ela vai demorar 1000 anos para chegar no mesmo lugar, mas ela vai passar pelo mesmo lugar onde ela se originou. E o que acontece com essa massa d'água? Ela tem uma temperatura e uma salinidade. Então, a temperatura, né, vai afetar bastante isso. E a salinidade também. Então, isso vai conferir uma densidade, um peso a essa massa d'água. E ela vai afundar ou vai ressurgir. O que acontece? Toda vez que ela perder ou ganhar temperatura, ou perder ou ganhar salinidade, ela vai afundar ou não. E se ela afunda em locais onde, por exemplo, vamos imaginar que ela está vindo do hemisfério norte, ela deveria chegar até o hemisfério sul, só que aí, quando chega um pouquinho antes, ela vai retornar. Então, ela não vai levar o que ela deveria estar levando de temperatura e salinidade para aquele lugar onde ela deveria estar. E isso vai desorganizar toda a biodiversidade que existe ali. Porque se os ciclos dos organismos reprodutivos, biológicos, todos os ciclos deles, eles precisam atingir uma determinada temperatura, por exemplo, para a reprodução. Se essa temperatura não acontece, eles não reproduzem. Então, se eles não reproduzem, isso não vai atrapalhar toda a sequência do ciclo de vida deles e essas espécies vão entrar em extinção, que é o que está acontecendo no mundo, né? A gente está enfrentando a maior perda da biodiversidade da história que a gente documentou na ciência, está acontecendo agora. Então, tem muita questão de possível extinção. Muita extinção acontecendo já espécies já extintas, né, que a gente nunca mais vai ver na face da Terra. E não só espécies do ponto de vista da biologia, animal, planta, fungo, mas também quando a gente fala da sociobiodiversidade, a gente fala de povos originários também, que também foram extintos e que a gente não perdeu essa sabedoria, perdeu essa cultura, perdeu essa herança, porque a gente não salvaguardou esse conhecimento, né? Então, basicamente, podemos não chegar a afirmar, né? Mas o quesito dos aquecimentos das águas, ela também tem uma relação de mexer um pouco com a questão do ciclo de vida. Tanto de ciclo de vida, porque o que acontece? Pequenos animais alimentam animais maiores, e isso é basicamente o ciclo. Se o animal não reproduz, não tem alimento para o outro sobreviver e isso continuar o ciclo. Então chegaria uma hora que iríamos enfrentar um problema gigantesco, porque quem depende deles praticamente somos nós. Nós se alimentamos de peixe, ele não se alimenta de nós. O lixo que nós jogamos no oceano, nos rios, para eles não tem benefício nenhum. É só prejuízo. Pelo contrário, né? Microplástico a gente encontra no tecido, né? No nosso próprio tecido, na placenta humana, na água que a gente bebe. Então, não estamos livres. A questão do El Niño, no caso, como você é especialista de corais, ele tem impacto sobre os corais também? Infelizmente. Toda a temperatura, o aumento da temperatura tem um impacto muito agressivo nos recifes de coral. Por quê? Nos ambientes coralíneos em geral, mas os recifes principalmente. Por quê? Porque eles são organismos muito sensíveis e eles têm uma simbiose, ou seja, tem micro-organismos que vivem no tecido deles, que é o tecido transparente, porque eles são quinidários, são parentes das águas vivas. Algas,
vírus, bactérias, a gente chama de microbiota associada, que vive no tecido deles. Então, quando esses organismos entram em estresse, eles podem expulsar essas algas, que é o que confere a cor a eles. Por isso que a gente fala que os corais estão brancos, estão branqueados. Uma das formas de branqueamento é essa. Existem outras formas de branqueamento, que é causado por doenças, mas falando da temperatura propriamente dita, o que acontece? 1 grau de aumento na temperatura superficial do mar já é o suficiente para fazer com que esses organismos expulsem as algas. Qual é o grande problema? As algas fazem quase 90% da alimentação deles. Eles vão estar mortos? Não, mas eles vão estar muito fracos. Então, eles ficam mais suscetíveis a doenças, eles ficam mais suscetíveis à poluição. Se esse fenômeno não cessar, se essa temperatura não voltar a ser o que era antes, ela continuar uma temperatura alta, sim, eles podem morrer. Porque eles podem não conseguir recuperar essas algas novamente e eles podem morrer. Então, os corais branqueados não quer dizer que eles estejam mortos, mas quer dizer que eles estão propensos à morte. É como se a gente estivesse deixando eles à míngua para morrer no oceano. Então, a gente tem uma série de ondas de branqueamento. Em 2024, tivemos a 4ª onda global de branqueamento e foi terrível assim, para os corais, principalmente os corais aqui no mundo inteiro, né? Mas no Brasil, a gente teve perda de quase 90% de coral em Alagoas. Então, foi um fenômeno assim, massacrante para os corais. E é muito difícil a gente pensar isso, porque quando a gente pensa, mas por que é tão problemático isso? Porque se a gente pensar em um recife de coral e a gente associar isso a uma floresta na Terra, que aí fica mais fácil da gente entender, né? Quem não convive ali, não estuda o oceano, é mais fácil a gente visualizar um ecossistema. Se você pensa numa floresta, ela traz uma série de bens e serviços ecossistêmicos para todos os seres que estão ali. Os recifes de coral é a mesma coisa. Eles protegem a costa, eles fornecem fármaco, eles produzem oxigênio, eles fazem 1/4 das espécies do oceano passam parte do seu ciclo de vida nos recifes de coral. Então, eles conferem local para desova, reprodução, refúgio, alimentação. Uma série de organismos passam por ali. Eu brinco que o Recife de Coral é como se fosse um pit stop no oceano, né? Como se fosse uma grande loja de conveniência que os seres estão migrando, estão passando, topo de cadeia, tartaruga, baleia, tubarão, aí passa um tempo ali, se alimenta e continua a sua migração no oceano. Isso é importantíssimo. As baleias, por exemplo, elas trazem nutrientes, né, que elas se alimentam no hemisfério norte, elas vêm reproduzir no hemisfério sul e com o bolo fecal delas, elas fertilizam o oceano com elementos que não existiriam aqui. Então, esse trânsito que acontece no oceano, ele é fundamental para que a vida exista como a vida existe, entendeu? Então, esses impactos, principalmente na temperatura, que atrapalha o ciclo de vida, faz com que os recifes de coral branqueiem e possam morrer, isso tudo vai causar um impacto, porque se a gente tem um recife morto, a gente vai perder todos os serviços ecossistêmicos que eles prestam. Então, não é só o coral que vai morrer, mas todos os seres que dependem daquele coral para sobreviver também estarão. E isso afeta diretamente a pesca, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar na questão da ressurgência, se a gente tem uma água que ela vai aflorar de 5.000 metros de profundidade, rica em nutrientes, isso vai ter um boom de algas na superfície, né, de fitoplâncton. E isso vai alimentar a cadeia trófica, vai fazer com que a gente tenha, na sequência da cadeia trófica, a gente tenha mais peixes. Se eu não tenho esse boom aqui e eu não tenho essas algas, eu não tenho peixe. Então, a gente às vezes não para pensar que os fenômenos eles estão conectados. Então, até o fator que eu disse, quando o professor disse anteriormente, que tinha uma conexão, né, do oceano e a meteorologia, e foi basicamente isso que eu quis dizer, por isso que essa junção da professora Priscila e o professor também, ela tem uma interação, né? Eles se interagem, tanto o fenômeno quanto a questão dos corais. E é muito preocupante, porque, por exemplo, o próximo assunto que a gente vai pontuar é da relação costeira, que é o quê? De povos tradicionais que vivem da pesca, certo? E, pelo que a senhora falou, tem um impacto gigantesco. Imagina se as pessoas dependem do pescado. Imagina se esse pescado não existe mais, ou está muito difícil, nem para você se alimentar você consegue. Acaba dificultando muito a vida dessas pessoas. Certo? Professor, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade para falar também, tá? Eu vou trazer também daqui a pouco algumas perguntas. Aqui a conversa é para fluir e ser de uma forma bem tranquila, certo? Quem sabe
vamos ter muito mais gente interessada tanto na área da meteorologia, quanto da oceanografia e quanto da engenharia de pesca também, porque eu sou estudante de engenharia de pesca e eu estou familiarizado com várias áreas, tanto a engenharia de pesca quanto a oceanografia, a meteorologia também, já tive aulas com o senhor, já sei um pouco, pelo menos um pouco da meteorologia. Não vou dizer que eu sei tudo, mas eu sei um pouquinho ali da área de cada um. Certo? Eu posso pontuar Pode sim. tá? Nós falamos muito, né, da questão do fenômeno El Niño, né, de suas consequências. Eu queria comentar um pouco também sobre o nosso Atlântico. A gente não pode esquecer o Atlântico, né? Você falou do Pacífico, né? Mas o Atlântico, para o regime de chuva, também é muito importante, tá? O Pacífico tem um peso muito grande, tá? 80% do peso de chuva vem do Pacífico, mas também a gente não pode esquecer o Atlântico. A gente tem um termo chamado de dipolo do Atlântico, tá? E esse dipolo, ele pode ser favorável ou desfavorável. Então, às vezes, a gente, observando os dados do passado, a gente observa que em determinado ano a gente tem lá um fenômeno El Niño, mas, de repente, o Atlântico ele é favorável. Então, ele tende, tá, a contribuir para que essa causa não seja tão grande. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente não pode esquecer do Atlântico Norte e do Atlântico Sul, em termos de temperatura. Por quê? Porque quando nós temos um Atlântico Sul um pouquinho mais aquecido, tá, em relação ao norte, esse padrão é um padrão que a gente chama de padrão importante, padrão positivo para a chuva do Nordeste do Brasil. Tá? Então, a gente tem aí uma previsão de 80% de termos aí um fenômeno El Niño muito forte, né? Já a NOAA já soltou previsões. Se o Atlântico, né, ele for favorável, então esse impacto tende a ser reduzido, tá? Então, como o Atlântico muda muito rápido em relação ao Pacífico, o Pacífico é ainda mais lento a resposta dele, então o Atlântico a gente não tem uma previsão ainda de como é que vai se comportar, tá? Mas é um padrão que a gente tem que continuar monitorando, porque se tivermos águas mais aquecidas, né, em relação ao norte, esse padrão, para nós aqui do Nordeste do Brasil, é um padrão que a gente chama de positivo. Agora veja, né? Positivo para chuvas para o continente, para o oceano não. Porque os corais vão sofrer muito com o aquecimento das águas agora no Atlântico. A gente está esperando um branqueamento assim sem precedentes para os corais. Com a chegada do El Niño. Então, referente aos corais, por exemplo, a Priscila, através de outras pesquisas que tiveram conclusão, a descoberta do Recife de corais, como a pesquisa dela também, foi a descoberta, aquela mergulhadora, fez essa questão da descoberta dos corais aqui, foi uma notícia muito boa, porque pode ter uma possibilidade de todo o Brasil aí, praticamente, da costa, a gente chegar a ter coragem. Não chega a ser conclusivo, mas eu espero que tenha, né? A gente não tenha conclusão, com fé em Deus. Nós tenhamos. O problema é que aqui a gente tem muita vazão de rios e não fica visível para nós que, tipo, só de questão de ver, observar, nós não temos acesso, porque ela fica com a profundidade desses corais daqui e normalmente, que eu acho que Porto de Galinhas tem uns que a gente consegue olhar mais de perto. Vamos lá. Esses organismos aqui, bom, quando eu tinha 15 anos eu já mergulhava nos recifes de coral daqui, né? Então, não é uma notícia assim tão nova de que existem os recifes. Agora, eles não tinham sido estudados como estão sendo estudados de 10 anos para cá. Teve um projeto, o Projeto Marcial, que foi coordenado pelo professor Luiz Carlos, aqui do Departamento de Engenharia de Pesca, e ele fez um escaneamento do fundo oceânico, então ele fez plataforma Sergipe-Alagoas, e ele conseguiu mapear esses bancos carbonáticos, né? Porque o esqueleto dos recifes ele é formado com carbonato de cálcio. Então ele mapeou esses bancos carbonáticos e o que nós fizemos? Nós voltamos a esses pontos com a nossa equipe aqui do laboratório, com um mergulho, aí a gente cruzou duas informações. A gente cruzou o sonar do barco, que ele vai medir calor, né? Então a gente sabia que tinha organismos ali, com
o side-scan, que é um aparelho que a gente passava, que foi o mesmo que o professor utilizou para ver onde estavam esses bancos carbonáticos. Então, a gente cruzou essas duas informações com o mapeamento que ele tinha feito. Porque a pesquisa, a gente vai somando, né, os conhecimentos. E a partir daí a gente fez o quê? A gente conseguiu perceber os organismos, porque antigamente não é que não se sabia dos recifes, se sabiam dos recifes, mas não tinham conhecimento sobre quais organismos estavam nesses recifes. Então, o que nós estamos fazendo agora é mapear esses organismos. E aí a gente descobriu, identificamos até agora 26 espécies que ocorrem aqui em Sergipe, e para nossa surpresa tem algumas espécies que elas são de ilhas oceânicas. E elas ocorrem aqui em Sergipe. Então, por que a gente acha que isso acontece? Tem duas questões. Uma é a plataforma continental de Sergipe, Sergipe-Alagoas, ela tem características oceanográficas muito interessantes. Uma que ela tem dois grandes cânions. Um é o cânion de São Francisco, que já é conhecido por todo mundo, porque o Rio São Francisco é um rio muito grande, então ele traz uma vazão para o oceano, apesar de agora essa vazão ter diminuído e o oceano está entrando no mar, no rio, e não o contrário, né? Mas durante muitos anos, numa era geológica, esse rio escavou o fundo oceânico, então a gente tem um cânion muito grande, de mais de 1.000 metros de profundidade, a gente tem água ali acontecendo nessa profundidade, e o cânion do Rio Japaratuba, que também não é tão estudado assim, mas que é um cânion tão grande quanto o Rio São Francisco. Então, o que acontece? Para além disso, a gente tem a bifurcação da corrente sul equatorial, que ela vem de África, aí vem pelo Equador e chega em Sergipe. Essa bifurcação acontece em Sergipe. E ela se transforma em corrente norte do Brasil, corrente sul do Brasil. Então, a gente tem uma circulação oceânica que está trazendo um monte de elementos do fundo do oceano para a superfície, bifurcando em Sergipe. A gente tem essa rampa, né, dessa profundidade de 1.200 metros de profundidade acontecendo bem próximo à costa. E isso talvez tenha auxiliado os organismos a se desenvolverem, é a nossa hipótese. Por quê? O que acontecia aqui? A gente tinha muita lama, né? Que a gente fala que Aracaju, Sergipe, a praia é escura, o mar de chocolate, tudo, e que a água tem limpado, justamente porque essa vazão do Rio São Francisco tem diminuído, então não está jogando tanto sedimento no mar. Essa é uma das respostas. Então, o que acontece? Esses corais, que se a gente pegar os nossos vizinhos de Alagoas e da Bahia, os corais estão muito próximos à costa. A gente caminha em cima dos corais na praia. E aqui não. O que esses organismos fizeram para se adaptar? Eles foram para longe da costa, então eles estão a 20 quilômetros de profundidade, e eles foram para o fundo. Eles estão a 30 metros de profundidade, em média, né? Então, a gente tem, em Alagoas, os corais que estão na beira da praia, a 2 metros de profundidade, na Bahia, idem, e em Sergipe a gente tem 20 quilômetros da costa, 30 metros de profundidade. Então, a gente teve vamos dizer assim, uma adaptação a essa condição, que era muita turbidez, muito sedimento, muita lama, e como eu disse anteriormente, os corais, eles, através das algas, eles fazem a fotossíntese, então eles precisam de luz para se alimentar. Por isso eles estão sempre em profundidades mais rasas, não que não existam corais em profundidades profundas, existem, que são os recifes mesofóticos, que a gente chama acima dos 30 metros de profundidade, que aí é outra condição de alimentação. Mas, normalmente, eles estão em regiões mais rasas. E aí a gente tem esse fenômeno acontecendo em Sergipe, que eu acredito que seja por conta dessas características muito peculiares dessa plataforma continental aqui de Sergipe. Entendi. Essa questão da vazão dos rios aqui, a corrente oceânica também trazendo algumas coisas para cá. Então, com os rios tendo essa questão de hidrelétrica, essas coisas, então os corais podem chegar a se aproximar, mas isso demora milhares de anos, no caso, né? Não saberia dizer assim, a gente não tem muita informação sobre esses organismos, né? A gente começou a estudá-los em 2024, não tem muita informação na literatura. A gente tem espécies, por exemplo, de esponjas que a gente não sabe se são nativas ou não e que são esponjas comedoras de coral, mas que são oriundas do Caribe. Mas normalmente as esponjas têm essa distribuição. Então, assim, os estudos são muito incipientes, a gente não tem ainda muita informação sobre esses organismos e a gente não encontra esses organismos próximos à costa. A gente encontra já mais afastado em água oceânica, né? Tanto que a gente lançou o livro em linguagem popular, né? que é para qualquer pessoa ler e entender sobre os recifes de coral em Sergipe. E sempre que eu vou dar uma palestra, alguma coisa assim, que eu mostro a foto, a água é azul
azul-violeta, né? É uma água oceânica, não é uma água como a gente vê o mar de chocolate de Sergipe. Aí eu brinco, essa água é aonde? É no Caribe? Essa água é em Abrolhos? Não, é Sergipe, todo mundo Sergipe. Eu digo, Só que fica muito distante, né? Essa relação do... Sim, então, na verdade, eles se desenvolvem em águas oceânicas. Né? Sim. Deixa eu só pegar aqui, não atrapalha muito. Olha aqui a cor da água. Ninguém vai dizer que é Sergipe. Ninguém diz que é de Sergipe. Olha aqui. Isso aqui é aqui. Aí aqui são os organismos, né? Essas esponjas são esponjas comedoras de coral, elas comem carbonato de cálcio. Exatamente. É uma... O Caribe mesmo, né? Exatamente, é Sergipe. E olha só, são organismos antiquíssimos. Tem corais do tamanho dessa mesa. É bem grande. São organismos antigos. A gente encontrou tubarão-lixa, a gente encontrou mero. Algumas espécies que a gente encontrou de corais são espécies que já estão ameaçadas de extinção. E pelo que a gente vê assim, eles usam como um abrigo, né? Sim, é um dos serviços ecossistêmicos que os corais prestam são esses. Porque aí a gente tem uma cadeia, né, se desenvolvendo ali, alimentar, de vários nichos. A gente consegue abrigar crustáceos, cefalópodes, moluscos, que é o que a gente chama de ambiente recifal, né? Entendi. Então, professor, nessa relação dos corais e o ONIA, a meteorologia, dá para ver que eles estão uma profundidade muito grande. E a alteração de temperatura, no caso, como é mais fundo, normalmente demora um pouco mais para chegar lá no fundo. Então dá para ver que essa relação está muito grande, a diferença de temperatura. Porque normalmente a 1, 2 graus deve ser um absurdo para qualquer pessoa ou animal ou qualquer tipo de... Para eles entram em estresse. É um estresse que acontece em nível celular, um estresse oxidativo. Eles vão gerar enzimas, bioquimicamente falando, e isso vai fazer com que eles expulsem as algas. Não é o coral está estressado. Não, ele está bioquimicamente estressado. Entendi. Então, professor, todo período de calor, ele pode ser designado para o fator El Niño ou tem outras relações também? Meteorologia, quando a gente fala em aquecimento, né, das águas superficiais do Pacífico, a gente relaciona a esse fenômeno. Como também o resfriamento, a gente também relaciona a laninha. Isso, tá? sim. Que a gente pode dizer que seria o contrário, né? Tá certo? Então, para a meteorologia, o aquecimento, né, dentro daqueles padrões, e o resfriamento, a gente sempre relaciona a esses dois fenômenos. Tá? E a gente sabe que a água, né, ela demora muito a resfriar, como também a esquentar, né? Então, não é igual à superfície do solo. O solo resfria e aquece mais rapidamente. Uhum. E a água não, ela demora. Por isso que as previsões climáticas, quando você trazem as observações oceânicas, ela tem um grau de acerto muito grande, tá? Porque o tempo, né, que leva para resfriar não é assim. Tá? Então, as previsões climáticas baseadas nas observações oceânicas, ela tem um acerto muito grande. Por isso que a pessoa está preocupada, né? Porque Com realmente... certeza. Não, todo mundo se preocupa, porque imagina, todo mundo gosta de um peixinho, não tem mais, fica complicado. Tudo, né, que ela comentou aí, esse aquecimento, ele perdura, né? E o animal vai sofrer estresse aí, entendeu? Vai procurar, né, outros caminhos para... Sim, então, não é nem só pelo peixe, como eu estou citando aqui agora. Sim. Normalmente o oceano e nós humanos estamos todos conectados. Nós precisamos dele e ele também precisa de nós para poder cuidar dele, certo? Então, se a gente não cuida dele, a gente tem um impacto pior, que nós precisamos muito mais dele do que ele de nós. A gente precisa do oceano, precisamos das nossas florestas. Por quê? Também. Porque absorve uma quantidade enorme de CO2. carbono. Imagine Isso. se a gente
destrói. Sumidouros, né? E a gente não consegue ainda prever, a ciência ainda não conseguiu prever em que momento, por exemplo, a gente fala que o oceano é uma bomba de carbono, porque ele absorve, absorve, absorve. Em que Isso. momento ele vai parar de ser sumidouro e vai devolver? Pois é. Imagina. Tem, só complementando, tá? Já tem alguns estudos ali feitos na Amazônia que já mostram que algumas regiões da Amazônia tá deixando de absorver. Isso. Tá? Em alguns pontos da Amazônia. Isso é muito preocupante. Muito. Porque existem cenários, né, mostrando que a Amazônia ela virar uma savana, vai ser o fim da... Então, e isso são alertas que vem sendo feito pela comunidade científica, né? Mas como eu falei no início, né, quem tem a caneta é quem poderia... Né? Sim, então, é um reflexo... A gente vê o avanço da extrema-direita no mundo inteiro, né? Que é quem mais, os super ricos, né? Que são quem mais consome os recursos do planeta, quem mais polui, quem mais tudo isso. E a gente vê isso avançando ao invés de retroceder, né? É uma preocupação que a gente tem que ter. Porque se essa mentalidade de que não, a natureza está a nosso serviço perdura, eu não sei como é que vai ser. Vai ficar muito difícil da gente, enquanto ambientalista, enquanto cientista, conseguir conservar esses ecossistemas, né? Conservar a vida como um todo, né? É a questão de sempre você queimar petróleo, entendeu? Que é o que está aí, né? Se não houver uma mudança de hábito aí, não sei como é que a gente vai... Os nossos netos, bisnetos é que vão pagar um preço muito alto. Com certeza. O impacto vem muito mais rápido do que a gente espera. Normalmente os estudos, eles não valorizam normalmente o cientista, coisa do tipo. Mas é as únicas pessoas que vão trazem o resultado. Nós já tivemos um último impacto que nós tivemos, não só ambiental, mas se a gente fala de saúde também, que foi a Covid-19. Você viu o desastre que foi, ninguém estava preparado. E foi alertado pela comunidade científica desde 2016. Ninguém escutava, ninguém estava escutando, ninguém fez protocolos para poder privar um país, porque normalmente, na época era carnaval aqui no Brasil e ninguém, não teve muita coisa, mas isso não foi só no Brasil, foi em todo mundo. Não é tirando a culpa de um nem do outro, mas todo mundo ali, normalmente tem organizações que cuidam da questão de saúde mundial e tal, mas isso não é só da saúde. Tem a questão do aquecimento global. Há quantos anos o aquecimento global vem sendo notificado e ninguém praticamente faz nada, a não ser a comunidade científica mesmo, que vai buscando, colhendo, pesquisando. Tem um exemplo muito importante que a gente pode colocar aqui na mesa, são as COPs. Né? E observe o resultado das COPs. Não tem quase resultado nenhum, porque quem mais polui, entendeu? Não quer se comprometer, não quer abrir mão do poder, né? Do capital. Entendeu? Uma coisa também aqui que nós temos a Amazônia. Muita gente quer colocar a mãozinha ali, não sei por quê, mas deve recurso mineral. Recurso mineral, com certeza. Entendeu? O poderio, você não sabe por quê. O lobby é muito grande, entendeu? O lobby de quem tem, né? De quem quer mais, né? Então, a gente está dando um tiro no pé, ou sei lá, ou mesmo na cabeça, né? Porque existe estudo mostrando que a Amazônia está, né, deixando de ser um absorvedor de CO2. Imagine se a gente não recuperar isso. Com certeza. O professor Carlos Nobre, que é um cara que realmente mais defende e é um cara que tem uma boa aceitação na comunidade, ele fala se a gente chegar a 1,5 graus Celsius, tá? Ou 1,6, isso é um poder de não retorno mais. Entendeu? E esse alerta está sendo dado, entendeu, há muitos anos. Né? Só que, como eu falei, né? A gente precisa parar um pouquinho, né, para pensar nisso aí. Porque o relatório do IPCC ele é bem claro, ele vai logo assim dizendo, ó, se a gente não fizer isso, está fadado. Não é falta de informação. Não é falta de informação. Então, o meu medo, como eu perguntei ao senhor anteriormente, era essa questão, por exemplo, vamos dizer que o El Niño venha de uma forma absurda. Normalmente ele já vem muito forte, mas a questão é, será que o pobre vai conseguir, um exemplo, numa questão de uma
uma crise de alimentação, no caso, sobreviver a uma questão dessa, porque o rico normalmente consegue comprar. Tem a questão da alimentação. Veja, a gente está falando de secas extremas, Isso. ondas de calor, inundações, grandes chuvas, entende? E a gente está falando de uma coisa importantíssima que o professor Iná já trouxe, que são os pontos de não retorno. Os recifes de corais são os primeiros que vão chegar. A gente já estamos ali, ó, para o ponto de não retorno. Aí a gente vem a grande circulação oceânica, a gente vem o derretimento das calotas, a gente vem perda de biodiversidade. São 9, né, que o professor Artacho na USP e colaboradores isso. Eles elencaram como sendo os 9 pilares que a gente precisa prestar atenção, que se a gente ultrapassar os limites, eles chamam de os 9 pilares dos limites planetários. Desses 9, tem os pontos de não retorno. E a gente está muito perto disso. Então, assim, não é só a Amazônia virar savana. A Amazônia virar savana, a gente perdeu toda a comunicação dos rios voadores. Exatamente. Essa água não vai passar para lá. Isso que eu ia comentar. A Amazônia, ela responde por grande parte da chuva do Sudeste e do Sul também. Imagina você tirar a Amazônia, ela deixar de ser o que ela é. Quer dizer, não é só o Norte que vai sofrer. Claro que não. Todos nós vamos sofrer. O mundo inteiro. Porque é como a gente fala, é a Gaia, né? É um grande planeta. E aí eu me lembrei do Ayrton Krenak, que eu gosto muito dele. Isso, tem um livro incrível que são Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um dos primeiros que ele lançou. Ele agora já está falando uma outra linguagem, mas eu não vou me lembrar o título da última palestra dele. Mas ele fala assim, eu não sei em que momento os seres humanos acharam que eles tiveram autoridade para comer a Terra, o planeta Terra. Né? Porque é o que a gente está fazendo. O problema é que são poucos, não são todos os seres humanos do planeta Terra. Não, alguns poucos seres humanos do planeta que são super ricos, que se acham no direito de ditar as regras de como as coisas vão acontecer. Só que quem paga o pato somos todos nós, não são só eles. Né? Não dá para, não olhe para cima, né? Aquele filme com a Meryl Streep. Vamos pegar uma nave, vamos para outro planeta e aí já deu aqui. Não é assim, não tem Terra 2, né? É esse aqui, não tem planeta B. Já que ela falou do Artacho, eu vi um trabalho, acho que ele que a região centro-oeste ela é a maior produtora de cereais, né? Do mundo. Tá? Tem um trabalho muito interessante que ele comenta, que se a gente, boa parte da água que é usada ali naquela região, ela vem tanto da chuva, mas também vem do subsolo. Então, ele alerta muito, dizendo, olha, gente, vai faltar água, vai faltar água. Quer dizer, esse alerta está sendo dado, entendeu? Porém, os super ricos, quem são os grandes agricultores daquela região, entendeu? Então, os caras não querem, só querem ver o dinheiro ali, né? Entendeu? Não estão pensando nisso, mas eles vão sentir isso, porque vai começar a haver queda de precipitação, vai haver queda de safra, tal. Porque a gente está sugando muito. Muito. E o problema é quando a gente chegar num momento que não retorno. Exatamente, são irreversíveis. E aí? Essa é a questão. Que aí a gente entra no racismo ambiental também. Quem mais vai sofrer com isso? Como o professor falou, as classes menos abastadas. A gente vê que na Amazônia tem muito ainda, por exemplo, falar, mas não pode desmatar. Mas existe muito desmatamento ainda na Amazônia e praticamente é o órgão público, normalmente quem cuida, IBAMA ou outros órgãos mais estaduais, dizem que está cuidando, porém é só aquela questão da notícia mesmo. Porque se você for buscar, tem a questão do mapa histórico, né? Que você vai olhar e você vai ver que ainda continua o desmatamento na Amazônia. A Amazônia é tão grande que é muito difícil de você achar o ponto. Mas se você olhar, mapear região por região certinho, você vai ver que tem diferença de desmatamento, não só lá. Por exemplo, aqui nas cidades e coisa do tipo, tem os manguezais, áreas mais próximas do manguezal, que eles dizem que também pode fazer construção, isso ou aquilo, que liberam, no caso, também tem esse impacto, porque o manguezal também ele absorve. Entendeu? Isso, porém aqui, por exemplo, aqui em Sergipe, vou dar um exemplo claro, no caso. Há um tempo atrás
tinha as salinas, né? O pessoal mais carente também tinha um pessoal que tinha muito poder aquisitivo e também fazia salinas, que hoje em dia a maioria do viveiro de camarão aqui em Sergipe eram antigas salinas. Fizeram as escavações, na maioria das vezes não tinha o conhecimento que tinha hoje, né? Aí faziam a retirada de mangue, coisa do tipo. Porém, hoje, ainda querendo ou não, fazem, mas de forma, eu acho, não sei, de forma que não tem licença, no caso, né? Porque normalmente antes de construir, tem que solicitar uma licença, coisa do tipo. Eu já acompanhei alguns locais, no caso, onde eu vi que tinha um mangue, há tipo 2 anos atrás, do nada, estava desmatado. Uma coisa pequena, um viveirinho ali pequeno. Eu entendo, normalmente, como uma pessoa não muito leiga, que eu estudo para a área, né? Mas eu cheguei a conversar com a pessoa, era uma pessoa muito leiga. Disse, não, eu vejo todo mundo ganhando dinheiro com isso aí. Fui lá e construí o meu. Você entendeu? Mas eu cheguei a conversar com ele e digo, olha, não está certo, porque disse a questão dos impactos, eles também não entendem. Sim, sim. Acho que o poder público aí também peca muito, né? Então. O nosso estado é um estado pequeno, né? Não é a Amazônia, né? Não. Lá, entendeu? A questão do garimpo também na Amazônia, aquilo ali Também. é um crime Absurdo. absurdo. Você desmata, você contamina água com mercúrio. E os índios que há muito tempo atrás você não via índio com problema de saúde. Hoje em dia você vê índio com problema grave, né? Porque por conta do mercúrio. Eles atingem o sistema nervoso. Né? Isso. Depende do peixe, depende É tudo. da água, tudo ali. E isso tem um impacto gigantesco. Aí é a ganância mesmo, né? Nós estamos acabando conosco. Por isso que eu falei Então. isso, o antropoceno. Olha que força que a gente tem a ponto de modificar a paisagem da Terra. Sim. E a questão que eu estava trazendo aqui das escavações de viveiro de camarão, de peixe, o que acontece? Eles têm uma culpa também. Não é que eles não sabiam da informação. Querendo ou não, tem culpa também. Mas o que acontece? Que a população também olha assim e diz, poxa, por que tá errado para ele, mas para outra pessoa não tá errado? Que é os exemplos da questão imobiliária. Quando você vai ver, constrói num lugar gigantesco, que era região ou bem próximo ao manguezal. Aqui temos algumas regiões que temos a construção de um monte de casas e fazem essa devastação total, porém, nesse quesito, não tem culpado. Muitas das vezes, essa tipo de construção, ela não é para beneficiar uma população mais pobre, mais carente, mas não. Isso tudo é relacionado ao financeiro, né? Exatamente. Se a gente for olhar há 10 anos atrás, o que era como é que chama ali, depois do... Barra dos Coqueiros? Barra dos Coqueiros. Entendeu? Hoje em dia A pressão ali... Então, mas quem é que libera? A prefeitura. Eles estão querendo Eles estão diminuir. desmatando. E se deixar, entendeu? O poderio, o lobby econômico vai... Eles estão querendo diminuir a área da Rebuild de Santa Isabel para construir em Pirambu. Imagine. Imagina aí. Quer dizer, junta o poderio econômico aí, que é muito forte, e se um prefeito que é aliado a essa turma... Já foi. Aí já foi. Então, mas precisaria de um olhar, tipo, ter um órgão independente, como uma Polícia Federal, no caso, que normalmente eles respondem a eles mesmos ali, não tem que estar respondendo a outra pessoa, para poder cuidar dessa questão da preservação ambiental. Eu acho que se a gente trocasse a palavra gestão por governança, que aí a gente traz uma responsabilidade individual, né? Porque se acontece alguma coisa com o planeta que eu vivo, que é a minha casa, né? Nossa casa comum, e eu vou sofrer com isso, se eu me responsabilizo por isso e eu tomo isso como sendo um problema meu, eu não vou querer que isso aconteça. Eu não quero que destruam a minha casa. O problema é que a gente ainda não entendeu
que essa casa comum é de todos nós, não é de um ou outro país ou de uma ou outra pessoa, não, é de todo mundo. Então, se todo mundo não se preocupar com isso e não pegar isso para si como se fosse um problema seu, aí a gente vai levando, vai deixando, e a gente chegamos onde estamos, né? Tem outra coisa muito perigosa, né? Que é a questão daquelas margens, né? Acho que é de APP, né? Que o Congresso Nacional, entendeu? Aí vem a questão da direita, o avanço da direita, que quer diminuir, entendeu? Claro. Então, isso é mais desmatamento, entendeu? Uhum. Então, a gente está realmente cavando um fosso aí para E a gente já da pesca, né? Eu, querendo ou não, convivo com essa questão tanto das comunidades costeiras, quanto do estoque de pescado também, e quanto a questão do ganho ali que o pessoal está podendo ter. Por exemplo, a pessoa da comunidade costeira, a gente fez alguns trabalhos aqui com uma comunidade costeira e, por exemplo, o aratu. Normalmente o pessoal faz coleta lá para fazer o aratu. Às vezes eles conseguem sair uma vez na semana e não volta nem com a quantidade de vender. Uma coisa que antes... E pega juvenil, isso, né? Porque precisa dar o quilo. Então, mas eu entendo um pouco a questão dele, mas não dizendo que ele está certo. O que acontece? Ele está com fome. A pessoa só quer comer. Não é uma questão de uma... vamos dizer, nós da cidade, sem parar um exemplo. Às vezes, eles, quando estão lá, eles veem um lixo no chão, eles coletam o lixo para jogar no local. Aí chega um pessoal, turista, coisa do tipo, vai para o lugarzinho dele lá, que é bem reservado, e joga lixo lá. Joga de outro jeito. Aí toda vez que a gente acompanhou isso, a pessoa tem até um material aqui, que é a Lulu, ela reclama dessa situação. Não é que o turismo vai acabar com a mas tem um turismo que seja consciente. Consciente, exatamente. Tem que fazer isso aí. Essa é a palavra, consciência. Eu acho que essa palavra está faltando no nosso vocabulário. Do ser humano em geral, né? Tanto para a questão dos fatores do El Niño, que engloba tudo, né? Quanto para essa questão das comunidades costeiras. Tem que ter uma consciência de saber que a gente tem uma vida à frente para levar, nossos filhos têm uma vida à frente, nossos netos, e assim adiante. Deixar um mundo melhor para quem vem, né? E então a gente tem tanta tecnologia, tem que fazer tudo para melhorar e não para piorar tudo. Porque hoje em dia, normalmente, a gente está aqui, vamos dizer, nós estamos no ar-condicionado. Mas daqui a um tempo, vamos dizer que se não cuidar, ninguém vai conseguir viver sem um ar-condicionado. Porque o calor vai estar extremo. Há um tempo atrás, você via 30 graus, caramba, tá um calor da puxa. Hoje já tá 35. E a situação de calor que a gente vem observando, por exemplo, na Europa, esse ano agora, né? Mês de junho, normalmente é o mês de agosto, né? Que é o mês mais quente, né? Mais quente, verão. Junho já foi na França, né? Julho, entendeu? Ou seja, queimadas aí de grandes proporções que aconteceram agora, tá? Isso são alertas, tá? Que algo está errado, ou seja, a gente tem que parar um pouquinho o nosso consumismo. E é um ponto importante. Por exemplo, quando a gente fala aqui, eu já tive algumas aulas com Priscila, quando a gente fala de educação ambiental, ela não quer dizer só que a gente tem que aprender isso ou aquilo, engloba muitos fatores. E isso tem que entrar, de uma forma ou de outra, na educação básica de ensino. Com certeza, cultura oceânica, entendeu? A gente falar a importância do oceano, todas as pessoas têm que saber disso. Olha, meu filho, o oceano é o sistema de suporte à vida. Alô, preste atenção. Não é porque eu não gosto do mar, não gosto da praia, eu gosto da piscina, não interessa. Não interessa. É a sua casa. Exatamente, presta atenção. Então, Priscila, quando a gente fala do oceano, como a gente pode ligar, por exemplo, vamos botar aí com uma pessoa mora distante da praia, como eu posso dizer a ela que ela depende ou está próxima do oceano, assim, de toda forma? Você pode dizer para ela assim, o ar que você respira, quem produz? O oceano.
pulmão do mundo não é a Amazônia, são as microalgas, o fitoplâncton. Entendi. Ela tem uma produção maior do que De a oxigênio muito maior. Aí você pensa, o clima, Uhum. oceano, Oceano. chuva, oceano. São as trocas atmosféricas, né, que acontecem entre o oceano e a atmosfera. Porque o calor específico da água é um dos maiores que tem, é 1.0. Então, ele, como o professor falou, a água ela vai absorver, ela vai demorar para absorver o calor e depois ela vai demorar para liberar o calor. Tanto que a gente entra na água, vai para o mar. De dia está o maior sol e a água está fria, porque ela absorveu a temperatura da noite. Durante o dia, ela vai absorver o calor do sol, chega à noite, ela vai estar quente. A água vai estar quente, lá fora vai estar frio. Por quê? Porque ela vai demorar a liberar esse calor para depois esfriar novamente. Então, sem falar na questão da alimentação, sem falar... Então, não é porque você mora perto da costa que você vai ter uma influência do oceano. Não, você vai ter uma influência do oceano porque você mora no planeta Terra. Independente de qual parte do planeta Terra você mora, entendeu? Pegando esse gancho da professora, desse aquecimento, né? E desse aquecimento ali você cria um sistema de pressão, tá? Que a gente chama de brisa. Então, você pode explicar para uma pessoa que mora afastada ou próximo do mar que esse aquecimento e esse desaquecimento geram uma circulação, tá? Então, quando você tá na praia durante o dia ali, o sol está pino ali, mas está aquela brisa boa ali, né? Você está ali no mar, tá? Porque você tem a terra mais aquecida durante o dia, né? E o mar mais frio. Então, você tem aí o que a gente chama de brisa terrestre, entendeu? E à noite é o contrário, o mar está mais aquecido, né? E a terra está mais fria. Então, essa circulação, ela vai gerar, em algum momento, tá? Um conforto, ou vai produzir chuva ali, tá? Então, essa gangorra, né, ali, ela é benéfica. Tá? Essa troca de energia ali, oceano e continente, vai gerar essa circulação e vai trazer chuva, vai trazer brisa, assim por diante. E se não fosse o oceano para absorver todo esse carbono dos gases do efeito estufa que a gente fica queimando e jogando para a atmosfera, a gente já teria fritado o planeta. Já está no espaço. Então, assim, eu acho que se a gente pensa... Eu adoro essa expressão, sistema de suporte à vida. Se a gente pensa no oceano como isso que faz com que a vida seja o que ela é, a gente entende que a nossa vida depende do oceano, que é intrínseca essa relação, entendeu? Então, acho que talvez a gente pudesse falar nesse sentido, em não gostar ou não gostar. Né? Eu gosto do mar, não gosto do mar. Não, é tipo assim, você depende, sabe? É uma outra relação. Entendi. Eu vejo muito os telejornais, no caso, falarem sobre meteorologia. Hoje em dia está falando muito, mas muito mesmo sobre a questão do El Niño. As informações que estão sendo passadas estão de forma claras ou meio que não está tão claro assim a situação? Porque às vezes eu sei que os jornais eles gostam de trazer aquela questão de isso para poder puxar a pessoa e ficar ali presa para assistindo, coisa do tipo. É a notícia que eles estão trazendo. É boa, de qualidade? Depende da fonte, né? Então a gente tem que buscar a fonte. Hoje em dia tem muito fake news, né? Tá, em tudo. Mas a gente indo buscar na fonte oficial, tá? Então eu recomendo que a gente vá para os órgãos oficiais. No Brasil nós temos vários órgãos oficiais que são confiáveis. Nós temos o INEMET, nós temos o CPTEC, tá? Nós temos o INPE. Então esses órgãos oficiais, eles realmente, quando eles soltam, né, o CEMADEM, quando eles soltam uma previsão, soltam um boletim, tá, é baseado na ciência. Isso. Tá? Agora a gente sabe que, né, tem pessoas que deturbam, tá certo? Mas a gente tem que procurar órgão oficial. Então a mídia, né, essa mídia que nós temos, quando ela vai divulgar uma previsão, tá, ela vai divulgar uma previsão baseada no órgão oficial, porque não vai soltar qualquer notícia aí. Né? Então, assim, a gente tem que realmente buscar a origem da fonte para saber se aquela fonte é confiável ou não. Mas nós temos vários órgãos hoje em dia que a gente pode confiar. Tá? É bastante interessante. O assunto que o senhor queria trazer, no caso,
Já ficou claro ou ainda o senhor quer trazer? Eu acredito que a gente conversou bastante, né, sobre o fenômeno, né? A gente vai sempre conviver, agora ainda mais, né, em função do aquecimento, né, global, né? Isso muda, né, toda a dinâmica, porque a gente no passado tinha o fenômeno, mas não tinha essas mudanças tão quanto hoje, né? Então a gente vai sempre agora assim conviver cada vez mais, porque os impactos vão ser maiores, tá? Então quando os impactos são maiores, vão causar danos, né? Então eu acredito que agora talvez, não sei, né, ainda há tempo ainda para a gente repensar um pouquinho nossas ações, né, para ver se a gente consegue diminuir os impactos. Ainda há tempo ainda, né? Sim. Falando assim continuando sobre o El Niño no caso, será que tem alguma forma de mudar essa questão? Uma força muito grande não tem como mudar. Ele tem que deixar acontecer. É da natureza, é da natureza. A dinâmica da atmosfera, tá? É em função disso. O grande problema, né? O grande problema somos nós mesmos, seres humanos, tá? Porque a gente está, vamos dizer assim, a gente está poluindo ainda mais a atmosfera, tá? Quando você joga mais CO2 na atmosfera ou mais metano, você está causando, né, uma coisa que deveria ser natural. Mas não, você está adicionando ainda mais elemento, tá? Então, os fenômenos são naturais, tá certo? Agora, em função do aquecimento global que o mundo vem passando, esses impactos tornam-se maiores. Tá? Então, a gente vai conviver com esses impactos e vamos, né, torcer para que a gente possa ter, né, futuramente mais consciência e poder, talvez, ter mais, deixar um mundo talvez melhor para os nossos filhos, nossos netos, mas temos que fazer a nossa parte, ou seja, não jogar tanta poluição na atmosfera e assim por diante. Entendi. Então, aqui para poder, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os ouvintes, no caso, para que eles guardassem, no caso, sobre o El Niño. A gente já conversou bastante, eu acho que já deu para entender muita coisa aqui sobre o El Niño, mas uma mensagem final, assim, para dizer mais sobre a questão de preocupação, de não poluir, né? Então, eu queria saber aí, que eu deixasse uma mensagem. Enquanto mensagem para nós aqui da região Nordeste, quando tivermos uma previsão, seja de El Niño, né, que é o aquecimento das águas, como também da Laninha, que é o resfriamento das águas, por exemplo, para a nossa região do Nordeste, que é uma região muito carente de chuva, e a gente depende muito da chuva, então, quando tivermos uma previsão de El Niño, né, é que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, no sentido de gastar menos água, tá? Essa é uma atividade interessante. Se for um produtor, diminuir a área de plantio, procurar variedades mais resistentes. Ou seja, se nós fizermos pequenas ações, a gente pode conviver, né, com um fenômeno que é natural, mas a gente pode tirar proveito de alguma forma. Agora, o que a gente não pode fazer é usar excessivamente nossos recursos naturais. A gente tem que procurar, de forma racional, utilizar, para que a gente possa também utilizar e deixar para outras populações também ter o direito de utilizar, né, esse recurso. Entendi. Então, e a professora Priscila, tem alguma mensagem para deixar para os ouvintes em relação à questão da conservação, da questão dos corais também, que nós acabamos de descobrir, tipo, de ver ele realmente, já tinha relatos anteriores, né? Mas quando chegou lá, ele estava branqueado já. Isso, então, você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal, algum material que queira mostrar para o pessoal também, para eles acabar vendo o que você vem preparando aí durante um tempo? Bom, primeiro, quem quiser saber mais sobre os corais e sobre as atividades aqui do laboratório, pode seguir o @coraisconvida, que é nossa página no Instagram, Laboratório Interdisciplinar para a Conservação da Vida. Então, aí vai ter informação, vai ter o QR Code do livro para poder baixar, fazer download gratuito, poder ler o livro. Tem alguns
filmes que a gente faz, documentários que a gente fez sobre as encantadoras de Aratu, em Mendiçá, a gente fez sobre o trabalho na Baía de Todos os Santos com os corais de lá. A gente fez uns videozinhos curtos. Eu gosto muito dessa parte da cultura oceânica e da disseminação científica. A gente fez um videozinho sobre o astro, um documentário sobre o peixe-boi marinho. Enfim, então, quem tiver interesse sobre isso, sobre cultura oceânica, sobre conservação do oceano, que procure mais a página do nosso Lab para poder seguir. E em relação a gente como ser humano, eu acho que eu faria uma reflexão como a do Krenak. Em que momento a gente se autorizou a comer a terra, né? Eu acho que a gente precisa botar a mão na consciência e olhar com mais respeito para essa terra que é uma mãe para a gente, que dá tudo, né? Tudo que a gente precisa ela dá e a gente trata ela com tanto desrespeito. Então acho que a gente precisaria olhar um pouco com mais carinho para isso. E assim, ontem, né? Porque a gente está num nível de pressão com esse sistema chamado biosfera gigantesco e o futuro é agora. Ou a gente muda os nossos hábitos já e tenta botar o pé no freio nesses impactos todos que a gente está gerando no ambiente, ou então vai ser difícil a vida existir como ela existe hoje, como a gente conhece, sabe? Sim. E para o professor, no caso, o senhor quer divulgar o departamento do senhor, o laboratório, o contato? Caso o senhor tenha essa questão também, a gente vai colocar na marcação, no vídeo, no caso, essa divulgação. Caso o senhor queira falar também, pode estar aberto. Eu recomendaria, quem quer acompanhar, né, essas observações, eu recomendaria dois órgãos, né? Um, como já falei aqui, né, o INEMET, inemet.gov.br. Lá vai ser encontrado diversas informações, tá? Desde previsão diária até previsão climática. E o outro é o CEMADEM, que também está um trabalho muito interessante a nível de Brasil, e o CPTEC-INPE. Tá? Então, assim, eu recomendo esses 3 órgãos, porque são órgãos oficiais, né, do Brasil e que representam o Brasil no mundo, em termos de meteorologia. Sim. Tá? Então, são órgãos que realmente podem confiar no trabalho que vem desenvolvendo, porque existe uma rede de estações muito, muito grande no nosso país, além de satélites também, que fazem uma cobertura muito interessante com relação aos dados ambientais. Entendi. Eu agradeço a presença do professor Inajá e da professora Priscila Campos para essa conversa que nós temos aqui para a orientação de pessoas, comunidades, estudantes, sobre o relato do El Niño e a relação com o oceano, que eles estão praticamente ligados, né? Ele já está nessa questão. Agradeço novamente e encerro hoje esse podcast e é isso. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, professor Inajá, por ter vindo aqui ao Lab, e a Euclides pela iniciativa. Muito bom, parabéns. Muito obrigado. Espero voltar aqui outra vez. Aí, Vamos ter fé em Deus.